Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Hoje vamos conhecer a história de um casal, este que você vê agora na sua tela, o senhor José e a senhora Adelaide. Esse casal enfrentou muitas lutas, muitos problemas antes de chegar à Universal, vivia uma vida fracassada em todos os sentidos. O senhor José cresceu num lar destruído, onde o pai era viciado em álcool e agredia a mãe e os irmãos. Devido ao álcool, era uma pessoa muito agressiva e chegou a incendiar a casa em que morava e a ser preso. O senhor José cresceu muito revoltado e desde cedo deixou a escola e foi trabalhar para ajudar a família, pois tinha que ser o homem da casa. Começou desde muito novo, com problemas na coluna, e isso foi piorando com o passar do tempo. Casou e no início tudo corria bem, mas de um momento para o outro tornou-se viciado também no álcool como o pai. Ia para as boates, traía a esposa e passava muito tempo fora de casa. Ou seja, o mal que agia na vida do pai, do senhor José, passou a agir também na vida dele. Um problema que o acompanhou durante muito tempo, muitos anos da sua vida. Veja só essa história. O meu pai era muito alcoólatra e muito mauzinho com a bebida. Na minha criação, desde que me conheço, foi sempre uma vida muito complicada derivado ao problema de álcool. A gente não tínhamos paz, a gente não tínhamos um amor de pai, a gente não tínhamos, portanto, sossego. O meu pai era um homem que esfaqueava uma pessoa qualquer quando tratasse mal, chegou a esfaquear a minha mãe, ele até incendiou a nossa casa. A gente ficámos sem nada, a gente ficámos só com a roupa que tínhamos no corpo. Eu, a minha mãe e meus irmãos. E, portanto, a gente fomos obrigados a arranjar, portanto, uma casa para nós vivermos. Mas ele depois foi para a prisão, ele esteve preso muito tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar na construção civil, onde era muito pesado, era novinho, porque já eu queria... Pronto, eu fui ser um menino otimista. Já que não fui estudar, fui trabalhar para ajudar a minha mãe e meus irmãos. Eu praticamente é que fui o homem da casa. Muito trabalho, sem descanso, era novinho e pelos e tal. Aquilo começou, os ossos começaram, portanto, a ter esse problema, né? E foi aí que, pronto, tive muitos anos mesmo, à volta de 15 anos, sem dormir uma noite de seguida. Dormia no chão, no sofá não podia estar, havia dias que não conseguia conduzir, havia dias que não podia subir um passeio, derivado ao problema de coluna que eu tinha. Eu, quando comecei a descobrir que o álcool me dormia, portanto, ficava dormente, tinha que ter sempre uma garrafa de vinho ao pé de mim para trabalhar. Andava sempre, cheguei a andar um mês bêbado. Eu cheguei a beber uma garrafa de whisky numa noite. E fumava, porque também, além de ter o vício do álcool, também tinha o vício de fumar. Cheguei a fumar droga e por aí fora, mas pronto, mas isso foi muito pouco. Mas agora, tanto fumar, fumei 20 anos. A família dele era conhecida por muitos desacatos, pronto. Quando eu o conheci e começámos a namorar mais, eu com pena dele, por assim dizer, pronto. A minha mãe não queria, o meu pai não queria, porque o pai dele era assim, eles tinham medo dele, pronto, se tornar como o pai, pronto, mas eu segui em frente, pronto. E assim tivemos ainda aí uns aninhos que ele teve estável, depois começou também na bebida. Eu casei-me com o meu marido com 17 anos. Tive o meu primeiro filho com 17 anos. E aí tudo bem, ele calmo, calmíssimo, uma vida estável, trabalhador. Passados uns aninhos, as coisas começaram a complicar-se. Pronto. No meu segundo filho, a primeira noite que o meu marido ficou fora de casa, estava eu já no final do tempo de gravidez do meu filho. Eu naquela noite passei mal. Porque naquela altura nós não tínhamos telefones como é hoje, né? Eu estava desesperada sem saber o que lhe tinha acontecido, porque ele disse: eu vou tomar um café e não demoro. Ele passou a noite inteira, só voltou no outro dia de manhã. Procurei o que é que se estava a passar, porque é que ele tinha feito aquilo. Estive com os amigos e de conversa aqui, conversa ali, e assim passou o tempo. Mas não foi só aquela noite, a partir daí começou muitas noites.
Foi noite sem fim, os fins de semana dele eram sempre fora, bêbado pronto, mesmo alcoolizado. Ele não tinha um dia que ele não viesse alcoolizado para casa. É assim, eu agredida fisicamente nunca fui, mas verbalmente sim. Chegou-me a dizer que estava em boates com outras mulheres. Ele confessava mesmo isto. E eu ficava mal. E foi aí que eu várias vezes pensei no suicídio. Estava-me a sentir rejeitada. Porque nós éramos felizes. De repente, ele começou-me a trocar por outras mulheres. Eu sentia-me frustrada, sentia-me triste, sentia-me magoada. A vida para mim já não fazia sentido. Só que na hora que eu ia para fazer aquilo, eu lembrava-me dos meus filhos, porque ele também não dava a atenção que os nossos filhos precisavam. Os meus filhos, praticamente em pequenos bebés, nunca tiveram o colo do pai, nunca tiveram a atenção que uma criança necessita. Pronto, eu naquela altura eu era a mãe e o pai. Ele só era pai para quê? Para trazer o salário para casa, a comida para casa. Havia dias, pronto, que eu jurava que não ia fazer mais, que não bebia mais, eu não fazia mais aquilo, não ia mais para aqui, não ia mais para lá, mas a jura era por poucos dias. Então ela sofria. Claro que, qual é a mulher que vai aguentar um homem assim? Ele um dia chegou-me a casa e disse, olha, fui convidado para ir a uma igreja. E eu disse, vais a uma igreja? Porque é assim, eu sou muito sincera, eu nunca acreditei naquilo que ele acreditava. Ele chegou a ir lá para Fátima, eu ia com ele, mas aquilo a mim, eu ia para passear. Pronto, eu nunca acreditei em nada dessas coisas. Pronto, e ele então disse-me que ia à igreja, a uma igreja, que a prima lhe tinha convidado. E eu disse, uma igreja? Sim, ali no Barré. Então vai. Só que o passado dos dias eu comecei a ver uma mudança nele. Nesse dia ele chegou muito feliz que já não tinha dores na coluna. Eu disse, estás a gozar, estás a brincar. Estou-te a dizer, eu corri à igreja e não tenho dores na coluna. E eu disse, estás a brincar comigo. A gente vamos ver. Ele foi passando os dias e eu a ver que ele realmente estava melhor. Deixou de beber, aquilo passou uma semana, 2 semanas, as noites acabaram. E ele sempre a convidar-me. Um dia ele convidou-me e eu disse, então vai, hoje eu vou ver a tua igreja onde tu andas. E fui. E fiquei. Mas no dia que lá cheguei, na igreja, parecia um velhinho. Eu ia tudo encurvado. Pronto, o pastor fez a oração e tal. Quem tem problemas de coluna e não sei quantos, vem à frente. Eu fui. Aí a oração parou. Quem tinha problemas comigo, quando vou levantar o braço, quase que o braço saía. Ai, muito levinho. Depois o pastor, você aí, o que é que você tinha? Problemas de coluna. Então, mas problemas de coluna? Não, eu não podia fazer peso, eu quase que não podia comigo. Então vem aqui fazer, eu agarrei uma coluna, eu levantei aquilo ao ar e disse, então você, eu não podia correr, não podia fazer, não podia. Então corre lá, corre abaixo em cima na igreja. Disse, opá, eu estou novo. E foi a partir daí que entreguei-me também de alma e coração, e de corpo e alma e espírito a Jesus. E foi um grande testemunho para os meus irmãos, para a minha família, foi um grande testemunho porque eles sabiam que eu sofria da coluna. A gente temos tido muitas vitórias na nossa vida, no nosso casamento, porque sempre fomos unidos a partir daí, sempre amigos, não sabemos o que é uma discussão. É claro que a gente temos, qualquer casal tem um diálogo assim, mas é uma coisa saudável, uma coisa que se compreendemos. É bonito, é uma coisa linda. Fica ali, podemos ter coisa, mas fica por ali. Fica por ali. Não há mais. Em minutos ou em segundos, aqui não há hipótese. Hoje sei que ela é feliz comigo, mas eu sei que ela não era feliz. Pronto, naquelas situações é um bocado complicado. Qual é o casal que aguenta? Qual é a mulher que aguenta? Um homem como eu era? Ninguém. Somos felizes. Nós vimos aí a transformação que Deus fez na vida do seu José e também da sua esposa, a senhora Adelaide. O casal vive bem, houve uma mudança, houve uma transformação. Nós temos visto, nos dias atuais principalmente,
uma destruição muito grande das famílias. Muitos casais têm se divorciado. A taxa de divórcio em Portugal, por exemplo, é muito grande, o número é muito elevado. Saiu uma pesquisa que a cada 100 casamentos em Portugal, 60 pelo menos acabam em divórcio. É um número alarmante, não é? Porque mais da metade dos casamentos acabam em divórcio. Isso mostra que aquele apego à família, com o passar do tempo, a família tradicional, isso tudo tem ficado para trás. As pessoas hoje estão optando pela separação, pelo divórcio, quando vêm os problemas. É como uma pessoa perguntou para um casal que esse casal tinha mais de 50 anos de casamento, e alguém perguntou para a senhora o que a senhora e o seu marido fizeram, o que tem feito para o casamento durar tanto tempo, os problemas que vocês viveram ao longo desses anos, como é que vocês fazem? Como é que vocês conseguiram ficar juntos até hoje? E ela respondeu o seguinte: na minha época, quando as coisas estragavam, nós não jogávamos fora, procurávamos consertar. Ou seja, um grande ensinamento, porque hoje em dia as pessoas preferem desfazer a família, desfazer um casamento, do que lutar para resolver os problemas. Essa é a realidade. As pessoas fogem dos problemas, fogem das situações difíceis. E depois que elas perdem tudo, é que elas vão dar valor. Hoje, há muitos homens, por exemplo, que são arrependidos de terem abandonado a sua família. Eu já atendi muitos casos de homens que sofriam bastante porque abandonaram a esposa, abandonaram a família, e depois quiseram voltar, quiseram ter de volta o que desprezaram e não conseguiram. Essa é a realidade. Deus tem abençoado a todas as pessoas que têm estado conosco aos domingos na oração da família. Nós sabemos, na Igreja Universal, nós sabemos da importância, do valor da família. Abaixo de Deus, a coisa mais importante que uma pessoa tem é a família. Depois da sua vida, o que você tem de mais importante é a sua família. Sua família. Se você não luta pela sua família, quem é que vai lutar? E muitos enfrentam problemas que já vêm dos antepassados, o caso do Sr. José. Era um problema que vinha do pai e passou para a vida dele, era um mal hereditário. Mas veja que o mal foi interrompido. Quando nós buscamos a Deus, todo o mal também é interrompido. As orações pela família que temos realizado aos domingos têm proporcionado a paz, a união, a transformação para as famílias. Todos os domingos nós fazemos isso. Nós oramos pelas famílias, oramos pelos casais, pedimos a Deus que Ele abençoe a todos os casamentos, que Ele abençoe a todas as famílias. E se você quiser, também você poderá participar conosco dessa oração neste domingo. Inclusive, nós estamos pedindo às pessoas para trazerem de casa o pão para ser consagrado. Nós vamos apresentar esse pão a Deus. Você vai levar para a sua casa, vai cortar, vai distribuir para a sua família, para que Deus abençoe o seu lar, para que haja paz, para que Deus cure o enfermo, liberte o viciado. Prepare o pão que a sua família mais gosta, leve nesse domingo a uma universal para essa oração que será realizada, tá bom? A oração pela família, oração pelos casais, uma oração muito especial para mudar essa situação na qual você se encontra. Bem, e nós também teremos neste domingo grande clamor pela justiça. Veja só o depoimento desse casal. Esse casal que foi até o altar para falar da justiça que Deus manifestou, que Deus fez na vida deles. Vamos ver. Quais as justiças que Deus manifestou na vida de vocês? Antes da gente chegar na igreja, chegámos na igreja propriamente eu falo para mim, com injustiças que eu, para além de vinha com uma grande depressão, mesmo grande depressão. Os meus filhos estavam constantemente doentes, acabando de descobrir
traição do meu esposo, que vinha traído já há muito tempo. Para além da traição, não era uma traição só, era mesmo vício. Ele era viciado em pornografia, viciado em prostituição, viciado em coisas que eu nem imaginava. É assim que eu cheguei. Além disso, a gente tinha muitas dívidas. A gente vivia, trabalhava só para pagar dívidas. Quase que não dava mais para nos sustentar. Aquilo que sustentava ganhava, pagava as dívidas, lá íamos buscar outro crédito para podermos dar a continuidade de nos sustentar. Quer dizer, a injustiça reinava na sua vida, no seu casamento, a injustiça reinava na sua família, na vida econômica, em todos os sentidos. Todo sentido. Então, Luiz, era isso mesmo? Traía a sua esposa, faltava dinheiro, como era? A nossa vida era uma injustiça. Eu era viciado propriamente em pornografia, prostituição, entretanto fomos acumulando dívidas na ordem dos 60 mil euros. Os nossos filhos andavam sempre doentes, quer o mais velho, quer a mais nova, e então, chegando ao ponto até de perder a minha família, acabei mesmo por perder a minha esposa e os meus filhos. Por isso a nossa vida era mesmo de rastro, uma injustiça mesmo. Quando você chegou à igreja, você disse que chegou à igreja nessa situação. Sim, cheguei nesta situação, bispo. Cheguei na primeira reunião, pronto, já vi ali a diferença, que realmente Deus estava aqui, porque pronto, apesar do sofrimento, muita gente não quer aceitar. E daí, pronto, sim, foi até que, pronto, uma vez numa reunião, revoltei e disse que não aceitava mais aquela situação. Abri mão de tudo. Então, do jeito que estava, não podia continuar. Mais. Não dava mais. Portanto, ou é ou não é, que já não dava mais. E o que mudou a partir daí? Mudou tudo, bispo, mudou tudo. Além do meu interior, né, a paz que eu tanto queria, que nunca mais encontrava, que eu buscava em todos, até em tudo. A primeira coisa foi a paz, pronto. O meu interior, depois foi a família, foi o meu casamento, nós casámos há pouco tempo. Não eram casados? Não, nós não éramos casados, não. Casámos há pouco tempo. A família, pronto, os meus filhos são saudáveis, já não tem comparação. Tudo dívida já foi paga, Deus começou a dar ideias como é que a gente há de liquidar a dívida, porque para nós não havia como, porque já vivíamos sempre com o mesmo rendimento, como é que a gente ia pagar 60 mil euros. Deus deu uma ideia, a gente colocou em prática, conseguimos sim. Quer dizer, Deus fez justiça no seu casamento? Fez justiça em casamento, na minha família, no meu lar, na saúde, na minha saúde também, que eu era muito doente, eu tinha mioma, tinha quistes, eu tinha tudo. Tinha depressão, além de depressão, tinha tanta doença que eu... Pronto, tinha os meus filhos, foi tudo restaurado, a saúde foi tudo restaurado. Luiz, quais as conquistas, completando o que sua esposa falou? Eu fiquei liberto do vício da prostituição e da pornografia, consegui reaver a minha família e, entretanto, abrimos os nossos próprios negócios. Abrimos um gabinete de contabilidade, abrimos um negócio no setor do automóvel e a nossa vida foi prosperando, degrau a degrau. Qual liquidámos as dívidas. Negócio no setor de automóveis? Sim, sim. Eu vendo automóveis, a minha esposa tem um gabinete de contabilidade. Agora, o que eu vejo, o mais precioso de tudo que eu vejo, primeiramente, foi a transformação que Deus fez em vocês, né? Isso aí não tem preço, realmente não há dinheiro que pague nada, uma família, um casamento abençoado, feliz, o Espírito Santo que está acima de tudo, que vocês acreditam que tem. Você tem o Espírito Santo? Sim, senhor. Tenho. A partir daí começou tudo a mudar. Você tem também, Luiz, o Espírito Santo? Sim. Amém. Deus fez justiça. Deus é justo. Amém, pessoal? Mas a justiça é provocada. Nós temos que buscá-la no altar do nosso Deus. O altar é o tribunal de Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo testemunho. Obrigado. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. O que é certo não acontece e o errado prevalece. Esta é a definição da injustiça. De quem teve o seu direito roubado, de quem quer trabalhar, mas não pode, de quem está a ver tudo a acabar-se em meses, o que numa vida construiu, de quem deu amor e recebeu traição.
você que se sente impotente diante do que está a viver, oprimido por pessoas ou por situações, chegou a hora de apresentar a sua causa ao justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. De 11 a 18 de abril, iremos clamar no Tribunal Divino, que é o altar, na Semana da Justiça. Qual é a reparação que você quer? Escreva as suas injustiças num papel e traga neste domingo, dia 11 de abril, às 7h30 e às 9h30, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. No Templo Maior, em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, ou numa igreja universal, mais perto de si. Todas as pessoas que têm uma causa na justiça aguardam com muita ansiedade, com muita expectativa, o dia da audiência. O dia em que elas vão comparecer perante o juiz para que a sua causa seja julgada. E há uma expectativa. Todas as pessoas que vão para um tribunal ficam na expectativa de que a justiça seja feita. Pois bem, neste domingo na Universal, nós temos um dia marcado no Tribunal de Deus. Mas onde é o Tribunal de Deus aqui na Terra? O Tribunal de Deus é o seu altar, o local onde ele manifesta a sua justiça na vida de todos aqueles que o buscam. A justiça de Deus, como também a justiça dos homens, não acontece se aquele que quer a justiça não lutar por ela. Se você quer a justiça na sua vida, você tem que constituir um advogado, você tem que fazer sua parte, porque senão não acontece nada. Você tem que dar, por exemplo, ao seu advogado o suporte que ele precisa. Não só o suporte econômico, mas também documentos que ele precisa ter acesso, provas que ele vai pedir a você, para que ele possa usar no processo, na sua defesa, na sua causa. Então a justiça não vem automaticamente. As pessoas têm que lutar por ela. Em relação a Deus é a mesma coisa. Deus é o justo juiz, mas não significa que ele vai julgar a causa de todos. Ele vai julgar, sim, a causa daqueles que vivem a fé, aqueles que creem nele, que vão para o altar, que clamam a ele, que exercitam a sua fé na palavra dele. Esse, sim, tem a justiça. Agora, se a pessoa cruza os seus braços e fica a esperar que Deus faça a justiça, ela vai esperar a vida inteira e não vai ver essa justiça se manifestar. É importante nós clamarmos e nós entendemos isso. Por isso que neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em Portugal, em todo o mundo, teremos o grande clamor da justiça. A justiça de Deus na vida daquela pessoa que perdeu tudo, que está doente, que tem um familiar doente, aquele que perdeu seus bens, perdeu sua família, aquela pessoa que está humilhada, envergonhada, você, minha amiga, meu amigo, você que já não sabe mais o que fazer. Deus quer fazer justiça na sua vida, quer julgar a sua causa, quer mudar essa situação. Mas é claro, você tem que recorrer a Ele. Procure nesse domingo uma Universal. Você que mora na cidade do Porto, nós estaremos com vocês às 9h30 neste domingo, na Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Como não teremos o bloqueio entre concelhos, você poderá participar tranquilamente, vir para participar dessa reunião às 9h30, 7h30 e 9h30 eu estarei com vocês. Se você mora em Lisboa, procure o nosso templo na Rua Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas, ou qualquer um dos nossos templos. Você pode ligar na nossa central de atendimento para conversar, para desabafar, contar os seus problemas. O número é o 218-368-008. Temos um número de WhatsApp que é o 918-617-038, para você também conversar conosco, mandar uma mensagem
nós entraremos em contato com você aqui nos nossos programas. Muitas pessoas têm mandado mensagens. Você pode também enviar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Temos também o nosso site, igrejauniversal.pt. Você vai poder ter as informações de tudo que acontece na Universal e todas as nossas moradas em Portugal, na Europa e em todo o mundo, tá bom? Chegamos ao fim do nosso programa. A todos vocês um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa Milagres de Jesus.